Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Aqui nós vamos ter a relação do cristão com as autoridades. Falar disso no momento em que nós estamos vivendo talvez seja um pouco complicado, porque algumas pessoas talvez não queiram obedecer às autoridades que governam o nosso país. Também falamos hoje pela manhã que não é sempre que nós seremos obrigados a ser obedientes às autoridades. A nossa ideia principal é ser obediente a essas autoridades. Assim o texto está nos mostrando. O texto bíblico também nos pede que oremos pelas nossas autoridades constituídas por Deus. Mas a partir do momento que elas se colocam contra a palavra de Deus, a partir do momento que elas não se dobram diante do senhorio de Cristo, nós não temos a obrigação de continuar sendo obedientes a elas. Porque sendo obedientes a elas, fatalmente seremos desobedientes a Deus, e nos importa ser mais obedientes a Deus do que aos homens. Então, antigas verdades vão ser lembradas aos irmãos da ilha de Creta, lembrando que a gente está falando dos irmãos da ilha de Creta que são pastoreados por Tito. Da mesma forma, nós não podemos hesitar em relembrar antigas verdades para os nossos dias. Tem coisa que você pode até dizer: mas eu já estou na igreja há mais de 25 anos, há mais de 35 anos, há mais de 50 anos. A igreja de Campina Grande vai fazer 51 esse ano. Então tem gente que está desde a fundação. E aí pode dizer assim: eu já escutei essa pregação, acho que pelo menos umas 5 vezes. Tem textos que a gente já escutou várias e várias vezes. Mas é impressionante como todas as vezes que a gente medita naquele mesmo texto, alguma aplicação nova pode subir ao nosso coração. A interpretação é sempre a mesma, mas a aplicação para o dia que a gente está lendo pode ser totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de, no mês de maio, durante o mês da família, pregar 2 vezes o mesmo esboço, o mesmo texto. Não vou dizer que foi a mesma pregação, porque não foi mesmo. No sábado à noite, a gente estava em Campina Grande, preguei na casa do presbítero Divan, da irmã Miriam, que estiveram aqui conosco semana passada. E o mesmo texto eu preguei aqui no domingo, uma semana depois. Só quem escutou as 2 vezes foi a Angélica. E ela disse: impressionante como você falou totalmente diferente da primeira vez. Mas foi o mesmo texto. A intenção era a mesma, pregar falando sobre família, mas não era a mesma coisa. O dia era diferente, as pessoas eram diferentes e eu estava diferente. Eu não era o mesmo daquele outro dia. Coisas tinham acontecido, os dias se passaram e a reflexão acerca do texto foi diferente também, apesar de que a gente não torceu de forma alguma. Mas a gente não pode hesitar em repetir antigas verdades aos irmãos, porque elas vão nos ajudar a sempre manter uma conduta reta diante do Senhor. Aquelas antigas verdades de as pessoas dizerem assim: Jesus te ama, é uma verdade, mas o que isso representa para a gente? A nossa vida é fruto do amor de Jesus. Quando alguém diz assim: olha, Deus tem um plano na tua vida, é uma verdade, muito antiga essa verdade, mas que plano é esse? Plano de salvação. Nós temos muitas coisas a ser relembrados para sempre manter a nossa conduta reta diante do Senhor, e principalmente uma verdade que anda um pouco esquecida. Muitas pessoas dizem: Deus é amor. Sim, 1 João fala sobre isso, mas também fala que Ele é justiça. Então precisamos ponderar sobre as 2 coisas, lembrar que Ele nos ama, mas que Ele não suporta o nosso pecado. Ele se entristece com o nosso pecado, e nós precisamos pedir perdão por esses pecados e voltar a ter uma vida condizente com a de um servo do Senhor. Então o cristão tem uma dupla cidadania. O cristão é cidadão do céu, mas ele habita onde? Na terra. Então nós temos que ter, enquanto estiver no mundo, obediência às pessoas que comandam aqui na terra, que são as autoridades constituídas. Então, o que nós vamos ver aqui em primeiro lugar nesse texto? É preciso ter submissão às autoridades. Preciso que a gente seja submisso a elas.
Um cristão não deve ser um agitador social. Esse é um primeiro ponto. O que seria um agitador social? É aquele que não gosta do governo, não quer saber do governo e simplesmente sai no meio da rua gritando contra o governo. Esse não é o papel do cristão. Qual é o papel do cristão? Ser submisso à autoridade. Eles não estão fazendo o seu papel, mas nós não temos o papel de sair gritando contra eles. O papel do cristão é orar por eles, para que Deus toque no coração deles, eles mudem o seu pensamento, mudem o seu comportamento, mudem as suas prioridades. A prioridade de um governante deveria ser e deve ser o bem-estar de todos os que são do seu território. Um exemplo, o que nós temos hoje, enquanto o governo brasileiro precisa pensar em todos os brasileiros. O governo do estado da Paraíba precisa pensar em todos os paraibanos. Eu não posso fazer uma coisa, sendo, por exemplo, governador da Paraíba, que só vai beneficiar os habitantes de Pernambuco. E os da Paraíba não vão ser beneficiados. Isso não faz o mínimo sentido. Mas às vezes o que é que a gente vê? Eu falo de territórios diferentes, mas o que a gente mais percebe é que aquelas pessoas que têm o poder nas suas mãos não estão preocupadas com o próximo, mas estão preocupadas consigo mesmo. Então esse ano a gente vai escutar muita gente falando assim: estarei lutando pelos menos favorecidos, estarei lutando pela minha família. A minha família, às vezes eles querem dizer que são as pessoas da sua própria cidade, mas na realidade é a sua família mesmo, sua família de sangue. Então ele vai lutar para o seu primo ter uma colocação, para o seu irmão poder ter uma posição melhor e assim por diante. Isso é aquilo que está fora da palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que aquele que está investido em autoridade precisa trabalhar pelo seu povo. Isso chama-se justiça social. E nós precisamos, como crentes em Cristo, batalhar pela justiça social também. Sendo agitadores? Não. Orando e vivendo corretamente diante do Senhor. Mostrando o nosso exemplo de pessoas que não se dobram diante das facilidades, que não gostam dos armadilhos, que não vão desenrolar uma vaga em algum local, mas pessoas que vão viver o Evangelho puro e simples, por mais que isso seja muito difícil, e é difícil mesmo. Então um cristão não pode agir dessa maneira, desobedecer às autoridades, resistir às autoridades, porque a palavra diz que quem as constituiu foi Deus. Então, se voltando contra uma autoridade, às vezes porque eu não gosto dela, porque eu não gosto do histórico dela, eu vou estar me voltando contra Deus. Mas os governos corruptos que nós temos são também constituídos por Deus. Vamos partir do seguinte pressuposto: quem controla a história da humanidade é Deus. Quem está com controle de todas as épocas é Deus. Quem tem o conhecimento do que passou, do que está passando, do que ainda passará, é Deus. Nada foge do controle dele. O tempo não imita Deus. Então todas as coisas também são permitidas por ele. Eu não vou dizer que determinados governos de alguns países, por exemplo, ditatoriais, Deus ordenou que acontecesse. Mas eu posso dizer com tranquilidade, Deus permitiu que acontecesse. Porque na sua época mesmo, muitos dos cristãos, muitos dos chamados seu povo, sofreram com governos ruins, com reis ruins, e nós vamos ver isso mais à frente, simplesmente porque Deus permitiu que eles padecessem muito e percebessem que se eles não se dobrassem diante do Senhor, eles não seriam libertos daquela situação. É muito fácil, quando o governo está bom, a gente dizer assim: oh, mas Deus mandou um governo tão bom, Deus está me ajudando tanto, durante esse governo eu vou me dar muito bem. Mas quando a gente quase não lembra de Deus. Quando a coisa aperta, aí a gente lembra: eita,
Meu Deus, a gente não aguenta mais isso. A gente começa a clamar quando o governo é ruim. Quando ele é bom, a gente nem lembra de orar, está tudo bem. Isso é não somente com relação às autoridades, isso é com relação à nossa vida. Quando nós estamos muito bem alimentados, muito bem de saúde, é difícil a gente dizer todos os dias: Senhor, eu te louvo pela minha saúde, Senhor, eu te louvo pela provisão na minha casa, Senhor, eu te agradeço por tudo. De vez em quando a gente passa direto, um dia, 2 dias, e aí de repente começa a faltar. E quando começa a faltar, eu digo: ô Senhor, me ajuda, está faltando, eu vou sofrer, eu não posso padecer essa necessidade, me tira dessa situação. Então o clamor vem quando a gente está em dificuldades, mas aqui a orientação é que esse clamor seja contínuo pelas autoridades que estão constituídas. Como a gente falou, a obediência civil tem limites. Se essa autoridade não faz o bem para os seus concidadãos, mas se ela se torna opressora, se ela se torna uma autoridade que subverte a ordem, que promove o mal, o cristão tem o direito e o dever de desobedecer, mas desobedecer pacificamente. Isso é talvez o mais complicado para alguns, de dizer assim: eu vou ficar pacificamente desobedecendo, porque o ímpeto que nós temos é de dizer: está tudo errado, eu vou para a rua e vou gritar. Mas o cristão diz assim: está tudo errado, eu vou dobrar os meus joelhos e orar. É bem diferente. Se a gente vai para a rua, grita, bate panela, bota um bocado de faixinha assim: eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, eu sou brasileiro e não desisto nunca, isso vai adiantar alguma coisa? Não. Estão fazendo isso já faz um bom tempo e a gente está do mesmo jeito. Agora, se a gente for para os nossos quartos, para as nossas igrejas, e começar a orar ao Senhor e dizer assim: Senhor, livra a nossa nação, Senhor, nos ajuda a ser diferentes nessa nação, nos ajuda a ser de fato crentes no meio de tanta apostasia, aí a coisa vai começar a mudar de figura. Não porque essas pessoas vão sair dos seus postos, mas porque a gente saiu das 4 paredes da igreja e começou a viver diferente. É isso que a gente precisa fazer. Então, Atos 5,29 nos diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que isso fique muito no nosso coração. Obedeça sempre a Deus. Se o homem que está à frente da sua nação obedece a Deus, siga ele. Se ele não faz a mesma coisa, continue servindo ao Senhor. Não se dobre diante daquilo que ele tem falado. A gente também vê nesse versículo que a questão da obediência e do cumprimento dos deveres. O cristão precisa ser obediente às leis e pagar os seus impostos com fidelidade. Mas é tão ruim pagar imposto. É muito ruim pagar imposto, principalmente porque você não vê voltar em benefícios. O imposto é alto, é muito alto. Não sei como é que está a situação aqui em Itaperuá do IPTU, mas lá em Campina Grande muita gente reclamou e pediu um prazo maior para poder pagar um pouquinho depois, e a gente teve mais uns 15 dias de prorrogação para poder pagar esse IPTU, que estava caríssimo, que esse ano subiu 10%. Então a gente muitas vezes fica com raiva disso aí e quer dizer o seguinte: eu não vou pagar esses impostos não, ele vai para o bolso político, eu não vou pagar imposto. Aí você vai estar desobedecendo às autoridades e às leis. Lembre-se do que aconteceu, que a gente leu hoje, quando foram questionar Jesus a respeito dos tributos. Eles não queriam saber se Jesus ia dizer: é alto mesmo, né? Mas tem que pagar. Eles queriam que Jesus dissesse: é muito alto, é abusivo, você não precisa pagar. Aí ele pega o denário e diz assim: quem é que está aqui? É César. Na nossa moeda não tem o rosto de ninguém, graças a Deus. É só um rosto lá, mas não é que nenhuma personalidade. Antigamente tinha, na época do cruzado, do cruzeiro, tinha bastante. Eu me lembro até hoje, porque eu sempre recebia 500 cruzados, e era Mário de Andrade que vinha lá. Então, se fosse perguntar qual é a cara que está aqui, Mário de Andrade. Então dê a Mário de Andrade o que é de Mário de Andrade, dê a César o que é de César. Não, o rosto dele está aí, o imposto é cobrado por ele, paga ele. Agora,
tem coisas que você não vai dar a ele, tem coisas que você vai dar a Deus. E aí eu fico feliz demais quando alguém diz assim: Deus não quer o meu dinheiro, quer o meu coração. É exatamente isso. Agora, a coisa mais difícil da vida do crente é dar o coração a Deus. E aí, Deus não quer que você simplesmente bote a mão no bolso e pague tributo a Ele. Ele quer que com o seu coração, com a sua vida, você pague tributo a Ele. Dar a vida é muito mais importante do que dar dinheiro. Quando nós damos as nossas ofertas, nós sustentamos a obra do Senhor. Quando nós damos a nossa vida, nós expandimos o reino de Deus. Veja como é muito mais sublime a nossa atividade em obedecer ao Senhor e dar o nosso coração a Ele. Então, o cristão precisa ser obediente às leis. O nosso compromisso diante de Deus envolve também ser cidadãos exemplares. Veja só, a pessoa olhar ali você passando e dizer assim: olha, ali vai um crente da congregacional do Taperoá. Aí diz assim: mas não paga o IPTU. O boleto chega todo ano na casa dele, ele rasga e diz assim: vou pagar não, porque esse governo é ruim. Olha que testemunho você vai estar dando. Não pode. Você precisa ser um cidadão exemplar que diz assim: ó, ali vai um irmão da igreja de Taperoá. Ele é da congregacional, aquela que fica ali de esquina. Ele de vez em quando passa até uma dificuldadezinha, mas o IPTU dele, ó, chegou, pagou. Quando bate ali na caixa de correio, ele vai direto na lotérica, paga e fica tranquilo. Ninguém vai cobrar dele. A coisa talvez mais feia para a gente, quando a gente está andando aí pelo meio da rua, as pessoas dizendo assim: comprou e não pagou. Esse aí, não empresta dinheiro a ele não, porque você pode deixar lá na caixa das almas e não volta mais não. Não pode. Você precisa sempre fazer com que a sua palavra, a pessoa possa escrever na sua frente, porque você vai cumprir. Isso é ser crente de verdade. Isso é ser um cidadão exemplar, que não vai se tornar problema para a sociedade depois. Eita, agora a gente vai ter que mandar uma cartinha para todos esses crentes que eles não pagam IPTU. Como é que a gente vai fazer a obra aqui na rua? Como é que a gente vai fazer a pavimentação sem não pagar nada? Se tornou um problema para a sociedade e não é isso que a gente quer e não é isso que a gente deseja ser. Mas o versículo número 2 nos traz a relação do cristão com o seu próximo, com os seus concidadãos. O que é que diz o versículo 2? Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Isso é maravilhoso, porque a gente não tem problema com ninguém, não é verdade? A gente nunca brigou com ninguém, a gente nunca teve problema com ninguém na vida. Então isso é maravilhoso. A gente sempre tem alguma queixa a fazer de alguma pessoa. Geralmente pessoas do nosso trabalho, pessoas da nossa casa nos desagradam em alguma questão. Geralmente pessoas que não têm a mesma conduta que a gente tem, pessoas que não têm o mesmo pensamento da gente, vão gerar um desconforto. Quando você chega no trabalho e diz assim: olha, eu estou tão feliz, e as pessoas dizem: por quê? Aí você diz: porque Deus tem me sustentado, porque Deus tem me dado saúde. Alguém pode dizer: não, deixa de ser besta, isso não existe não. Deus existe? Pessoas perguntam isso para a gente, pessoas afirmam que Ele não existe, na cara da gente assim. E o que a gente fala muitas vezes? A gente fica um pouco chateado, a gente fica um pouco com raiva, e às vezes também a gente fica meio que lá dentro do coração com uma certa mágoa daquela pessoa e diz assim: uma hora ela vai ver, ela zombou do Deus seu filho, uma hora ela vai ver. Mas a vingança não pertence a nós, e a gente não pode viver criando confusão com as pessoas. O que diz o texto? Não difame a ninguém. Olha só, você pode ter raiva do mundo inteiro, mas não fale mal de ninguém. Não fale. Por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus diz para você não difamar ninguém. Isso já era o bastante. Segundo, você gostaria que pessoas falassem mal de você? Não. Então você não pode querer para os outros o que você não quer para si mesmo. Esse é um princípio também estabelecido por Deus. Então nós não podemos difamar ninguém, falar mal de qualquer pessoa. Observações são feitas, constatações são feitas, difamações de jeito nenhum. A gente não pode caluniar quem quer que seja.
Vou só citar uma pessoa aqui que foi alguma calúnia pesadíssima e que a gente até hoje fica impressionado com o que aconteceu na vida dela. Estevão. Estevão não tinha do que se envergonhar. Ele não tinha problema nenhum no seu comportamento. Ele não era um homem que você poderia pegá-lo em alguma contradição, em alguma falta. Era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, diz o livro de Atos. Mas o que as pessoas fizeram? Inventaram coisas contra ele. Mas coisas que não eram tão simples. Era coisa que ele ia ser levado para apedrejar. Hoje a gente pode ser alvo de calúnia que ele vá para a prisão, que a gente perca a guarda de um filho. Coisas podem acontecer por mentiras. E aqui a gente está vendo que não pode caluniar as pessoas, porque a gente pode prejudicar e muito a vida delas, sem que nada daquilo seja verdade. Calúnia é algo mais do que reprovável, é crime. Calúnia e difamação, se você for processado por essas duas coisas, dificilmente você escapa da cadeia. Outra coisa, nós não podemos esquecer que o pecado da língua é um pecado terrível, que nos deixa como instrumentos para ferir pessoas. Ele nos transforma em instrumentos para ferir pessoas. Olha só, quando você fala mal de alguém, é o mesmo que está matando aquela pessoa. A gente já deve ter escutado por aí pessoas dizendo assim: eu acho que alguém está falando de mim, minha orelha está esquentando, então alguém deve estar falando mal de mim. Às vezes esquenta mesmo, mas não é porque estão falando mal de você, é porque aquilo dali, mesmo que você não veja, mas pessoas falem mal de você, você se entristece. E o pior não é nada, é que vai ter gente falando de você e um terceiro vai ouvir e vai dizer a você. E notícia ruim vem muito rápido, não vem a galope, vem montado numa Ferrari. Notícia ruim é a coisa mais rápida que chega perto da gente. E o que acontece quando a gente escuta uma notícia ruim, alguém falando mal da gente? O coração fica triste, a gente fica ferido, e nem sempre essas feridas são cicatrizadas. Dentro da casa do Senhor, todas as feridas são cicatrizadas quando a gente percebe que a palavra de Deus transforma o nosso coração de modo que a gente não difama mais ninguém e também não precisa ser difamado. Quando a gente não calunia mais ninguém, não fere mais ninguém com a nossa língua, a palavra nos transforma por completo, inclusive a nossa língua também. Essa coisinha pequenininha que pode mandar a gente para o inferno, mas não vai mandar porque a gente já foi salvo e a língua foi transformada junto com o resto do corpo, né? Então nós não podemos destruir o relacionamento com as pessoas sendo altercadores. Esse termo altercadores do versículo 2 é criador de confusão. Você já viu aquela pessoa que, infelizmente, qualquer que seja o assunto da conversa, ela sempre é contrária? Já conheceu esse tipo de pessoa? E você diz assim: a gente terça-feira vai fazer o culto de oração, não aqui na igreja, aqui no templo, a gente vai fazer aqui atrás. Alguma pessoa vai dizer: não, mas ela é tão quente, vai tão ruim. Aí você diz: não tem nada não, a gente pega os 3 ventiladores e vai para lá, aí vai ficar quente. A pessoa vai dizer: mas vai ficar apertado. Aí diz: não tem nada não, vai ter pouca gente, aí a gente abre um círculo assim bem espaçoso. Aí a pessoa vai dizer: mas minha perna vai ficar doendo, mas minha cabeça vai doer, e eu vou ficar agoniado. Tudo para ela vai ser uma dificuldade. E isso daí, quando as outras pessoas estão dispostas a fazer, mas tem uma criando dificuldade, há uma confusão, porque todo mundo quer ir para uma direção, mas aquela está indo para outra. Quando pessoas vão para caminhos opostos e brigam em relação a isso, a confusão está instalada. E a gente não pode ser aquele que provoca a confusão. A gente pode chegar no meio da confusão e dizer: opa, peraí, calma, vamos parar, vamos conversar. Mas não pode ser aquele que diz as coisas que vão gerar a confusão. A gente não foi chamado para isso. A gente também não pode provocar os outros a terem contendas entre si. Aquela pessoa que chega na porta da tua casa e diz assim:
mulher, tu já ouviu o que é que fulano está fazendo? Aí diz para você também, mas rapaz, você viu o que o filho de fulano está fazendo? Eu não acredito. Um negócio desse, só Jesus na causa, só Jesus na sua causa, que você está fazendo o quê? Criando contendas entre pessoas. Porque o seu filho pode ser a pior criatura do universo, para você é a sua bênção. E você não quer que ninguém fale um A sobre ele. Porque se for para falar mal, é você que fala. Você é pai, você é mãe, é você que diz. Esse menino precisa de um conselho. Você que vê e você que dá. Agora, quando outra pessoa fala, você se entristece, você fica com raiva. Cria-se uma contenda entre essas pessoas. A pessoa que faz isso está sendo também um altercador, está sendo um provocador entre as pessoas. O cristão tem que ser uma pessoa cordata. Em vez de a gente criar contenda, tem que criar pontes entre as pessoas. Se você puder criar uma amizade com outra pessoa, não crie inimizade, porque vai ser muito pior para você mesmo, criar uma raiz de amargura no seu coração. Então o cristão tem que ser uma pessoa educada, digna de respeito entre os demais. E ela vai ali, vai para a igreja, fofoqueiro com força. Não é isso que deve acontecer na vida da gente. Deve ser, aí vai uma pessoa respeitável, aí vai uma pessoa que não fala mal dos outros, aí vai uma pessoa que quando abre a boca é palavra de Deus que a gente escuta. Isso é que é importante da vida da gente. E a gente deve exercitar a mansidão, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Há um versículo que algumas pessoas pegam para meio que dar um drible aí nessa questão da mansidão. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ah, pastor, não dependeu de mim não, aí eu enchi a mão mesmo. Usei a mansidão em domínio próprio. Não é isso. Nós precisamos observar as nossas atitudes sempre dentro de uma mansidão e ser cortês para com todos os homens. Ele está dizendo com os homens que você gosta, com os homens que lhe ajudam, está dizendo com todos os homens. Nós precisamos ser educados, nós precisamos mostrar essa cortesia. Como é que a gente vai querer que pessoas venham aqui se a gente sai no meio da rua e começa a tratar mal todo mundo? Que abertura a gente vai ter para pregar o Evangelho se as pessoas que estão perto da gente são maltratadas na nossa casa? É meio difícil que isso aconteça. Nós precisamos ter atitudes um pouco diferentes. Mas no versículo 3 até o 8 a gente vai perceber o relacionamento do cristão com Deus agora. Então, primeiro ponto é perceber quem nós éramos. Aqui a gente não vai começar vendo quem nós somos, mas quem nós éramos anteriormente. Diz o texto: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Que pessoal bom esse! Que pessoal que a gente estava junto, que a gente era também. Imagine só pensar hoje que nós éramos nécios. O que é uma pessoa nécia? É uma pessoa cuja mente está corrompida pelo pecado. Na sua cabeça não passa outra coisa a não ser pecado. Segundo, nós éramos desobedientes. Nem precisa dizer que o nosso coração era rebelde, mas não era rebelde somente à autoridade humana, como alguns já são, mas à autoridade divina também. Terceiro, nós éramos desgarrados. A gente estava por aí sem prazer algum na lei do Senhor. A gente não pegava numa Bíblia, a gente não sabia nem o que era isso. Desgarrado, sem uma perspectiva de vida. Mas também éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. O Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, diz o seguinte sobre esse versículo: nós éramos pessoas que estavam com a coleira do diabo no pescoço. Já pensou esse termo? Pessoas que estavam com a coleira do diabo no pescoço, alvos de forças malignas que não podíamos controlar.
Imagine agora que você está ali parado e diz assim: eu vou para a igreja, mas você é alvo de uma força maligna tão forte que não controla. Aí você fica sentado e diz assim: hoje não, talvez terça-feira. Aí terça-feira você diz: hoje eu vou. 10 minutos antes de começar o culto, aí você diz: não, hoje não, talvez quinta-feira. Aí quinta-feira só não pode ser Deus. Faltando 5 minutos, você está saindo de casa, toca a campainha. Vim conversar contigo e assistir a novela. Aí você diz: hoje não, só sábado. Sábado você tem uma febre. Hoje não, só domingo. Domingo você também não vai. Passou uma semana e você nada. E assim vai passando. Algumas pessoas, infelizmente, são dominadas de tal forma pelo comodismo, por forças malignas, que elas não conseguem controlar. Elas não conseguem se desvencilhar disso e vão deixando a coisa passar sem que elas possam se entregar diante de Deus. Existiam outras que estavam vivendo em malícia e inveja, com a mente cheia de maldade e sujeira. A gente viu ontem esses dois termos bem semelhantes a esses, né? Maldade e inveja, que foram substituídos pela justiça e pela santidade. Nós temos aqui pessoas que vivem em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Tem tanta gente lá fora que diz assim: oh meu querido, eu te amo. E a faquinha está aqui atrás. E se ela tiver oportunidade, ela vai colocar até o calo. Mas ela diz que ama. E você fica sempre esperando o melhor dela. E quando vem o pior, você se decepciona. Você se entristece. Porque infelizmente no mundo nós também éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Esse aqui é o retrato do homem sem Deus. Mas tendo bem clara essa realidade, agora a gente vai ter a realidade de quem nós somos a partir do que Deus fez por nós. Então o que é que nós temos? Qual a fonte da nossa salvação? Manifestou-se a bondade divina, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Se manifestou a bondade de Deus, o que Ele fez é porque Ele é bom, e só existe um que é bom, que é Ele. E o que é que nós vemos com isso? Nosso Salvador agiu com amor para com os seus, não porque Ele viu obras. Olha o versículo número 5 aí: não por obras de injustiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Você foi salvo de graça e pela graça. Não foi por mérito seu. Isso aqui o texto mostra também. Não foi porque ele viu atos de injustiça que ele disse assim: essa pessoa é justa, eu vou chamar ela para junto de mim, eu vou salvá-la da morte eterna. Foi porque ele sabia que a gente não podia praticar nenhuma obra de justiça se não fosse Ele. Os nossos atos de justiça, as nossas melhores obras para Deus não valem absolutamente nada. O nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso mais que todas as coisas. Nós só praticamos o bem porque Ele opera em nós. E aí o que é que nós vamos ver aqui? Não é pelos nossos méritos, mas é segundo a sua misericórdia. E Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqueles que antes estavam sujos, agora estão limpos, mas limpos pelo sangue de Jesus. A nossa garantia é o sangue de Jesus. Ele derramou a sua graça sobre nós ricamente através de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Com que finalidade Ele derramou graça para a gente? Com a finalidade de que, justificados, nós nos tornássemos herdeiros com Cristo, segundo a esperança da vida eterna, que é o nosso maior tesouro. Não tem prêmio no mundo que se compare ao prêmio da vida eterna. Mas nós também temos, no versículo de número 7,
a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E o versículo 8, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. A gente evidencia a salvação de uma forma. Como é que a pessoa sabe que você é salvo? Sabe que você é servo de Deus? Sabe que você mudou de vida? Sabe que agora você é um santo do Senhor? Quando você pratica boas obras. Você pratica boas obras não para ser salvo, mas se você é salvo, ande nessas boas obras. É o que o texto nos mostra. A evidência da salvação dada por Deus, através da obra de Cristo na cruz e do lavar regenerador do Espírito Santo, está justamente nas obras que nós praticamos. Essas obras vão revelar o caminho que a gente segue. A gente está andando no caminho de Deus. Então, essa palavra é fiel, nós devemos pregá-la de uma forma que os que têm crido nela entendam a necessidade, a responsabilidade de ter uma vida santa, sem mancha diante de Deus e dos homens. Que a gente não pense naquela ideia que muito tem se propagado de quem me julga é Deus, quem sabe de mim é Deus. Se Deus me conhece, quero saber dos outros. Isso é coisa de coração rebelde, porque você precisa viver de maneira santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens também. Como é que você quer que Deus olhe para você de uma maneira extremamente feliz pelo testemunho que você dá, se você diz, eu estou bem com Deus, mas com aquelas pessoas não querem saber? Como é que você quer testemunhar nessa sociedade, se você não quer ter nem relacionamento com as pessoas? Então você precisa ter a noção correta dessa responsabilidade, de ter uma vida sem mancha diante de Deus e também dos homens. A gente tem satisfação a dar a Deus, também ao povo de Deus, e tem muito cuidado como a gente se comporta perante os outros. Para a gente encerrar, tem o último ponto, a relação de Tito com as pessoas, do versículo 9 até o versículo 15. Olha o que ele vai dizer aqui, Paulo dizendo a Tito: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Agora, falando para a gente, no trato com outras pessoas, em primeiro lugar, evite discussões insensatas. Evite discutir por qualquer coisa, sem proveito. Se não for para batalhar pela fé, não discuta. A tua fé está em jogo, discute. Não está, fica quieto. A ideia é essa. Se não for para debater um desvio da verdade, não discuta. Às vezes a gente se prende com algumas questões que infelizmente são muito fúteis em relação à nossa fé. Eu não vou me preocupar se alguém lá do outro lado da cidade está dizendo exatamente nesse minuto, 7 horas e 58 minutos, que Jesus Cristo não é Deus. Mas quando eu encontrar com essa pessoa, eu vou dizer: meu querido, Jesus Cristo é Deus. Isso é um desvio da verdade. Eu preciso conversar com essa pessoa. Eu não vou sair daqui agora e chegar lá e dizer assim: olha, você está pregando mentira, porque isso vai gerar um confronto. Mas na hora que eu estiver frente a frente com essa pessoa, eu posso conversar com ela numa boa e dizer assim: olha, aquelas coisas que você está pregando é estranho, né? Não é bem daquela forma não. As pessoas vão ficar enganadas. Não pregue que Jesus Cristo não é Deus, porque Ele é Deus. E tem um bocado de texto na palavra de Deus que vai mostrar isso. Você já leu a Bíblia? Vamos dar uma conversada, vamos estudar a Bíblia junto, para ver se você muda de figura aí, muda de pensamento. Mas a gente não pode debater sem proveito. Se essa pessoa é dura de coração e não quer te escutar, você vai agora obrigá-la a escutar? Não, você não vai obrigar ninguém a escutar, mas continue orando por ela. Em segundo lugar, ele vai dizer que nós precisamos disciplinar pessoas que são facciosas. O que seria uma pessoa facciosa? Olha só,
Pessoas facciosas, por exemplo, formam grupos divisórios dentro da igreja. Você tem uma igreja muito bem organizada, uma igreja com 69 anos, uma igreja muito antiga, uma igreja que deveria estar o mais forte possível. E aí chega uma pessoa aqui dentro e começa a falar coisas que vão dividir os irmãos. Uma pessoa que vai lançar ideias em que alguns irmãos vão abraçar e outros irmãos vão achar que aquele dali não tem a mínima validade. Os que confiaram naquela pessoa vão para um grupo, os que não confiaram naquela pessoa vão para outro grupo. A igreja agora rachou. É isso que acontece muitas vezes. Infelizmente, igrejas racham por conta de pessoas facciosas. Essa palavra facciosa vem de facção, divisão. Então, com esse tipo de pessoa, infelizmente, a gente não pode conviver por muito tempo. E o que a palavra diz? Vai ter com ela 1 e 2 vezes. E aí tenta falar com ela para que haja um arrependimento das suas faltas e mudança no seu comportamento. Se não acontecer, não vá uma terceira vez, porque aí você pode acabar se tornando outra pessoa facciosa, porque ela vai te ganhar na conversa. Então, se ela já não está mais ouvindo a repreensão, evita essa pessoa. É o que diz o texto aqui: evita discussões, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. E o versículo 11 vai nos trazer por que a gente tem que evitar essa pessoa. Às vezes a gente tem medo de fazer isso, porque as pessoas vão dizer assim: ah, você está agindo sem amor, você está evitando uma pessoa. Mas você foi falar com ela uma vez, ela não ouviu. Você foi falar com ela uma segunda vez, ela também não ouviu. Você fez sua parte. Agora sim eu posso utilizar: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, você deu a oportunidade, mas ela não quer. Se ela não quer, você evita, porque você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Não é que agora a gente vai excluir todas as pessoas que não fazem parte da igreja, mas a gente não vai se associar, se juntar com quem só vive pecando. A nossa função enquanto servo do Senhor não é levar a palavra, não é evangelizar. Isso não quer dizer que para isso, para a pregação, para a evangelização, a gente tem que estar fazendo as mesmas coisas, andando com essas pessoas todo dia, seguindo o conselho delas. Não. Significa que a gente precisa estar próximo a elas, com uma conduta diferente da delas, pregando para que elas mudem de vida e orando para que Deus possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Então, que a gente possa disciplinar essas pessoas facciosas. Se surgir um rebelde no meio da igreja, chegue junto. Não deu certo? Vá uma segunda vez. Não deu certo? Evite, para que você não se irrite, para que aquela pessoa não passe dos limites com você, e para que o nome do Senhor Jesus e do Evangelho não seja envergonhado por nenhum dos dois. Tito recebe uma orientação de Paulo no versículo 12, dizendo o seguinte: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Então, Tito não simplesmente estava ali pregando aos irmãos, não estava simplesmente organizando a vida da igreja, mas ele organizava a vida fora da igreja também. É fato que muitas vezes a gente sai de um local para uma comunidade que está precisando, e ali a gente busca ficar o tempo que for necessário, que Deus ali determine para a gente. E depois de um certo tempo você não quer mais sair, você não quer mais ir embora daquele local, porque você já acostumou. As pessoas te receberam bem e você quer ficar ali o máximo de tempo. Mas Tito era mais do que um pastor, mais do que um presbítero, ele tinha um coração missionário. Então,
A partir do momento que a ilha de Creta já estava bem estruturada, aquela igreja já podia andar com as próprias pernas, ou ter a presença de um outro pastor que desse continuidade ao trabalho, Tito agora é chamado a sair. Isso acontece algumas vezes na nossa vida. Inclusive, eu escutei isso 15 dias atrás, quando, do dia seguinte à nossa ordenação, que foi avisado que eu viria para cá. Então teve uma irmã que disse assim: não gosto desse negócio. Ordenou o pastor e já mandou ele embora. Mas nós não estamos fixos em um local só. Eu sou pastor ordenado pela Igreja Congregacional de Campina Grande. Hoje estou aqui pastor da Igreja Congregacional de Taperoá. No dia que Deus quiser trazer outra pessoa para cá e nos levar para outra igreja, eu continuarei sendo pastor ordenado pela Igreja Congregacional de Campina Grande a serviço agora de outra igreja, mas vou ter deixado minha contribuição. Assim, Tito foi pastor da igreja de Creta e deixou ali sua contribuição. A partir do momento que aquela igreja já estava nutrida no Evangelho, já tinha tantas instruções assim, agora ele podia ir para outro local que precisava, um local que estava muito mais carente do que aqueles irmãos que estavam. Mas Paulo não disse assim: Tito, sai agora e vai para aquela igreja que eu vou te indicar. Ele disse: quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico. Então é o seguinte: Tito, você vai sair de Creta, mas não saia antes que eu envie ou Ártemas ou Tíquico. Um desses dois vai para o teu lugar. Quando eles chegarem, aí você sai. Por quê? Para que essa igreja não fique sem liderança espiritual. A igreja tinha começado o trabalho com Tito. Tito tinha nutrido aquela igreja dentro do Sagrado Evangelho, e agora vai ficar sem ninguém. Então ele disse: olha, você vai sair, mas quando ele chegar. Então quando um dos dois chegar aí, quando eu tiver enviado, aí você se apressa para vir até Nicópolis ao meu encontro. Eu vou passar o inverno aqui. Agora Paulo não vai jogar Tito direto em outra igreja. Ele vai dizer: vem para cá que eu quero conversar contigo. Nesses momentos, a gente vai perceber que é importantíssimo na vida de um pastor ter sempre outro pastor que converse junto com ele, que o ajude em algumas questões. O que Paulo vai fazer com Tito agora? Tito, é o seguinte: eu quero saber como é que foi lá em Creta. Os crentes estão firmes? Eu posso ficar tranquilo que você fez um bom trabalho? O nome de Deus está sendo glorificado por aqueles irmãos? A gente pode agradecer ao Senhor em oração pela vida daqueles irmãos? Podemos. Então agora você vai poder ir para outro local. Então deixa eu te dizer para onde você vai e vamos começar a lhe preparar para isso. Não é uma coisa instantânea. E ele diz assim: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Você não tem simplesmente uma pessoa pastoreando a igreja, mas você tem agora uma pessoa que se preocupa com as necessidades dos irmãos. Você tem dois irmãos que vão fazer uma viagem. Qual é a responsabilidade daquele pastor? Ver se alguma coisa está faltando. Meu irmão vai viajar, ok. Eu quero saber, está faltando alguma coisa? Tá. Então começa a organizar para que não lhes falte coisa alguma, tanto a Zenas quanto a Apolo. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Tito, é o seguinte: você vai batalhar também pelos necessitados. Você vai ver se está precisando de alguma coisa, e você vai correr atrás dessas coisas para que não falte nada a ninguém, principalmente na sua viagem. Mas ensine os irmãos a também fazerem isso, observar os necessitados, também ajudar cada um deles, para que vocês não se tornem infrutíferos. Não adianta a gente ter uma igreja completamente lotada de pessoas infrutíferas. Não adianta. Não adianta a gente correr os quatro cantos de Itaperuá se a nossa vida ainda for infrutífera diante do Senhor.
O que nós precisamos? Primeiro, nos tornar frutíferos. Segundo, agora sim, ir atrás dos outros que vão vir para cá e vendo esse exemplo de pessoas que dão frutos, também darem frutos. Nós precisamos dar frutos e ensinar outras pessoas a dar frutos. Quando a gente observa o texto de João 15, versículos 1 até o 5, nós percebemos, nós somos os ramos e Jesus é a videira verdadeira. Se o ramo não está na videira, tem como dar fruto? Não tem. Se as pessoas chegam aqui e não são ramos da videira verdadeira, elas também não vão dar frutos, muito menos nós. Nós precisamos estar todos os dias como ramos ligados à videira, dando fruto. E quando a gente dá muito fruto, o que é que o Pai faz? Limpa, para que a gente dê mais fruto. E assim é a vida da igreja, vida de pessoas frutíferas, que vão produzir fruto na vida de outras pessoas, que ainda não conhecem o amor do Senhor. E por último, nós vemos o amor fraternal entre todos. Todos que estavam com Paulo saúdam os que estavam com Tito. Como se a gente tivesse hoje o seguinte: todos os da igreja de Campina Grande saúdam os da igreja de Taperoá. A carta chegou aqui, a gente leu, e eles estão nos saudando. Há um amor entre irmãos. Depois, ele diz o seguinte: saúda quantos nos amam na fé. Os irmãos de lá saúdam os irmãos que enviaram essa carta. Há um amor entre esses irmãos, e aqueles irmãos que estavam sendo pastoreados por Tito deviam enviar também, externar o amor pelos irmãos que os saudavam. Finalizando a exposição dessa carta, focando especificamente nos ensinamentos de hoje, nesses 15 versículos que a gente observou. Relembremos o que nós devemos fazer como cidadãos dos céus que ainda habitam nesse mundo. A gente é cidadão do céu, mas ainda habita esse mundo. O que a gente deve fazer? Ser obediente às autoridades e orar por elas. Segundo, relembremos o que nós fomos e o que Deus fez por nós. Nós fomos desobedientes, nós fomos altercadores, nós fomos problemáticos, nós fomos um bocado de coisa. Mas o que Deus fez por nós? Ele nos ajudou, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos transformou. Hoje nós não somos mais problema para a sociedade. Hoje nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Relembremos também o que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós? Que nós evidenciamos a nossa salvação através das obras que Ele mesmo preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Que a gente tenha tido um período de aprendizado proveitoso com a exposição da carta de Paulo a Tito, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde em Cristo Jesus, que muito mais a gente possa estudar da sua palavra nos dias que virão, e que não descansemos enquanto essas palavras não forem verdade na nossa vida.